Olá, meu nome é Brandon, tenho 28 anos. Moro em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais e prefiro não revelar o nome por eu ser muito conhecido por aqui. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2008. Naquele tempo, eu tinha 16 anos de idade. Meu avô é fazendeiro aqui na região. Sua fazenda fica a cerca de 10 quilômetros aqui da cidade. Hoje meu avô está bastante velhinho e quase não sai de casa. Mas naquele tempo ele ainda estava ativo. E quando eu ia para a fazenda, eu e ele fazíamos de tudo um pouco, desde pescar a andar a cavalo. Como eu disse, eu ia para a fazenda sempre que eu podia, principalmente nos finais de semana. E eu ia para dormir. Em um desses finais de semana, em um sábado, meu avô e eu combinamos de sair para caçar à noite. Iríamos caçar em uma mata que ficava a 2 quilômetros da fazenda dele. A noite chegou e logo ele e eu entramos na caminhonete e fomos em direção àquela mata. Naquela noite, meu avô estava com uma espingarda e eu estava com uma lanterna e um facão. Nosso objetivo ali era caçar galinhas do mato. E para isso estávamos levando umas gaiolas de armadilha. A espingarda meu avô estava levando só se aparecesse algum outro tipo de animal inesperado. Meu avô e eu estávamos no meio da mata armando as gaiolas, quando de repente uma coisa do outro mundo começa a acontecer. Começamos a escutar umas vozes vindas de todos os lados. Mas não era uma voz dizendo alguma coisa. Era uma voz sussurrando, como se tivesse alguém chamando nossa atenção por estarmos ali. Mas seria uma coisa impossível. A voz vinha de todas as direções. Rapidamente, meu avô e eu ficamos em posição de ataque, esperando que alguma coisa fosse nos fazer mal ali. Olhávamos para todos os lados, mas não víamos nada. Apenas escutávamos aquela voz, fazendo aquele sussurro. Eu mirava a lanterna para todos os lados, mas nem eu nem meu avô víamos nada. Eu disse para meu avô que era melhor sairmos dali. Ele concordou e começamos a correr em direção à caminhonete. Entramos e voltamos para casa. Quando chegamos, minha avó já estava dormindo e meu avô e eu ficamos o resto da madrugada comentando sobre o que tinha acontecido lá naquela mata. Por causa de eu ter ido dormir quase amanhecendo, eu acordei no outro dia só por volta de meio-dia. Eu estava ansioso para sair da cama e ir para a cozinha comentar com meu avô e minha avó sobre o acontecido da noite anterior. Mas quando eu cheguei na cozinha, só estava minha avó fazendo o almoço. Eu logo comecei a tomar um café puro e perguntei cadê o meu avô. E a minha avó disse que ele tinha voltado ao local onde tínhamos ido ontem à noite para verificar as gaiolas com as armadilhas que havíamos deixado.
mas que ele já devia estar quase voltando, pois ela tinha pedido a ele para não demorar, para almoçarmos todos juntos. Eu achei um absurdo meu avô ter voltado lá sozinho. Não sabíamos o que era aquilo e poderia ser perigoso. Eu disse à minha avó que iria atrás dele e iria apressá-lo para voltarmos para almoçar. Peguei minha bicicleta que eu deixava na fazenda e comecei a pedalar em direção àquela mata. Eu estava morrendo de medo, mas eu só iria entrar naquela mata se eu visse a caminhonete do meu avô encostada na estrada. Quando cheguei no ponto em que entramos na mata, na noite anterior, lá estava a caminhonete do meu avô. Rapidamente encostei a bicicleta e comecei a entrar na mata. Apesar de saber que meu avô estava lá dentro, eu estava morrendo de medo de entrar ali, mesmo sendo durante o dia. Quando cheguei no ponto em que tínhamos armado as armadilhas, meu coração começa a disparar. Eu vejo meu avô caído bem perto delas. O meu desespero era enorme. Meu avô poderia estar morto, e a única coisa que vinha na minha cabeça é que se ele tivesse morto, só poderia ser a coisa das vozes que o teria matado. Rapidamente, comecei a chacoalhar o meu avô tentando acordá-lo, mas ele não dava sinal de vida. Porém, o seu coração estava batendo. Após algum tempo ali tentando acordá-lo, meu avô finalmente começou a recobrar os sentidos. O meu alívio foi enorme. Eu logo comecei a perguntar a ele o que tinha acontecido, e a resposta que ele me deu foi apavorante. Meu avô disse que estava agachado, verificando as gaiolas, quando de repente sentiu uma forte pancada na cabeça, como se alguém o tivesse golpeado. E foi nesse momento que ele apagou e só acordou comigo lá. Eu rapidamente comecei a olhar para todos os lados para ver se tinha alguém ali, mas eu não via ninguém. Eu levantei o meu avô e falei para irmos para casa. Quando ele e eu começamos a andar em direção à saída, eu vi uma coisa na mata que quase me fez desmaiar. Parecia ser uma pessoa, mas estava toda de preto e não dava para ver o seu rosto. Eu tinha certeza de que aquilo não era desse mundo. Meu avô também viu aquilo. Começamos a correr dali. Chegamos na estrada. Joguei a minha bicicleta na caçamba da caminhonete e eu mesmo fui dirigindo até a fazenda, já que meu avô havia acabado de acordar de um desmaio. Graças a Deus, conseguimos chegar em casa em segurança. Até hoje não sabemos o que de fato era aquilo, e até hoje não voltamos naquela mata para buscar as armadilhas. Boa noite.